Cumprimento todos na santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Vamos dar continuidade, à nossa campanha de 21 dias do Salmo 139. Porém, hoje vai ser um pouco diferente, Vou estar ministrando uma palavra. E no final da oração, na oração final, nós estaremos lendo o Salmo 139. Eu espero que Deus fale ao coração de cada um, venha confirmar a boa vontade na vida de cada um, que Deus nos dê força todos os dias para não desistir. Amém? Vamos orar e logo após leremos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses do 4, 13. Amém? Vamos lá. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo quanto, Senhor, tem nas nossas vidas. Abençoa, meu Pai. Senhor, pedimos perdão pelos pecados cometidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, dando força. Meu Pai, nos dê ânimo, Senhor, refrigério, sustenta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala aos nossos corações, tira todo impedimento, Senhor, todo bloqueio, meu Pai, que tudo seja para honra e glória do Teu nome. Que o Senhor venha fazer a Tua vontade, meu Pai, nos preparando para a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito, meu Pai, tocar no coração de cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha falar no meu coração, que o Senhor trazendo o milagre que nós precisamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Deus impossível é o Senhor, e só o Senhor pode mudar todos os quadros, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 13. E alguns versículos eu estarei lendo. Amém? Situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará sua companhia os que dormem. Ora, ainda vós declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus, aleluia. Olha, eu vou ser bem sincera, Deus é bom e maravilhoso. E não por isso, não porque eu notei agora, não. Porque quando eu ia ler uma passagem, de tudo dai graças. E aí eu abri a Bíblia e literalmente, eu abri a Bíblia e essa passagem, de fato, agora, ela fez assim. Só que eu nem tinha lido o subtítulo do texto. E Deus é bom e maravilhoso. Deus, Ele é um Deus que te lembra quando você está esquecendo. Não importa, Ele é a esperança, Ele é a vida. Se você crê que Ele é e crer que Ele ressuscitou e tomou os agrilhões, da morte, Ele derrotou a morte, porque nós éramos para estar morto, mas por conta da ressurreição, da entrega de Jesus Cristo e a ressurreição, Ele venceu a morte para que nós passássemos da morte para a vida. Antes não tínhamos esperança alguma, mas glória a Deus que Jesus, na sua infinita misericórdia e graça, amor por nós, porque foi por amor que Ele se entregou por nós, Ele se entregou, carregou todos
todos, isso não é metade ou terço, ou não. Ele levou todos os nossos pecados, O que traz, o que divide nós de Deus? É o pecado. Quando Jesus estava ali na cruz, Jesus ele fala, Senhor, por que me desamparaste? Eu fico imaginando, isso eu, Jennifer, eu não tô falando que isso de fato aconteceu, mas eu fico imaginando quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando, porque o que nos divide, né, de Deus é o pecado, e o pecado, tipo, aqueles pecados nós somos pecadores, né? Mas aqueles pecados sem arrependimento, aqueles pecados que a pessoa faz por livre e espontânea vontade e cospe na cara de Deus. Tipo isso, entendeu? Não aqueles que pecam e lutam para sua regeneração. E aí, eu imagino que Jesus lá na cruz, quando ele falou isso, né? Senhor, por que me desamparaste? Deus é Pai. E Jesus era o Filho. Imagina só a dor que Deus ele teve, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu vou olhar pra lá, sabe? Eu não consigo ver o meu filho perfeito nessa situação, porque ele não fez nada. Quantas vezes você tem que perdoar o seu irmão? 1, 2, 70 vezes 7 por dia. Nós tivemos o perdão. Jesus, ele se entregou e carregou todas as nossas dores, as nossas enfermidades, estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras somos sarados. Então imagina só, esse momento de Jesus na cruz, e Deus vendo seu filho perfeito, amado, carregando todos os seus pecados, porque naquela época morte de cruz era a pior que existia. E nós, eu de fato, eu gosto de ler a Bíblia, mas eu tenho, em questão dos evangelhos, dos evangelhos do Senhor, quando chega nessa parte que Jesus ele foi perseguido para o sacrifício e tudo mais, nossa, me dói muito. E por diversas vezes eu lendo ou ouvindo ministração sobre ele, sobre a cruz, né, carregando a cruz e tudo mais, eu chorei, porque, meu Deus, imagina só, ele não precisava fazer isso, mas por amor ele fez. E porque eu, Jennifer, vou fazer o contrário? Eu não vou olhar para o meu irmão, eu não vou olhar para o próximo. Por que eu vou fazer isso? Se quem era perfeito e não tinha pecado nenhum, se entregou por amor a mim. Tem gente que fala assim, mas a fulana de tal não me ama porque não faz nada pra mim. Gente, pelo amor de Deus, para de procurar recompensa no outro. Ele é pecador como nem você, ele é imperfeito igual você. Mas aquele perfeito que nem precisava, ele te amou e te ama. Então imagina só, é o que importa. O perfeito, ele não se arrepende do que ele fez, porque ele queria dar esse presente pra Deus. Nem precisava, sabe, meu Deus. Ai, Deus é perfeito. Nem precisava de tanto. Parecia, né, tipo assim, a nossa limitação. Nem precisava de tanto, Senhor. O Senhor se entregou por amor de nós, né? Mas por amor, para nós vivermos na eternidade com Ele, como está escrito na palavra do Senhor, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoará a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Imagina, aquele ente querido. Olha, eu vou falar para você, o que eu colhi, o que eu plantei no meu casamento, eu colhi.
mesmo que tenha sido de uma forma inesperada, mas eu colhi, porque foi a salvação do meu marido, a salvação do meu esposo, e esse foi o melhor e o maior presente que eu podia receber, e que ele podia receber também, né? Em 3 anos, foi 3 anos de semeando a palavra do Senhor na vida dele, né? E depois ele semeou na vida de outra pessoa, ele evangelizou outras pessoas, ele orou pela minha vida, porque ele era autoridade na minha vida e cobertura para minha vida. Ele orou pela vida do meu filho, orou pela minha vida. Então, o maior presente que nós podíamos receber, de fato, porque nós estamos na fila, né? A morte tá aí dessa terra, né? E nós estamos na fila, um dia chegará a nossa vez. Isso é inevitável. Mas quando nós temos a certeza e cremos que Jesus foi morto, mas ressuscitou. Olha lá, e assim, ó, presta atenção nesse mistério de Deus. Quando Jesus ele foi crucificado, ele tinha uma aparência, né? E quando ele ressuscitou, ele ficou 3 dias. Imagina, 3 dias. Você acha que 3 dias? O corpo dele estava lá. 3 dias o corpo dele estava lá descansando. Descansou, o corpo dele estava lá. Mas só que o espírito, a alma, o espírito, né? Porque ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele era feito de corpo, alma e espírito. Foi lutar. Ele mesmo, ele não quis pedir para ninguém, não. Ele foi. Olha só, gente, como não reconhecer um amor e como não se entregar a esse amor. Pelo amor de Deus. Como não? Ele mesmo, ele desceu, que estava lá do lado do Pai dele, do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, né? Que tem olhos como de chamas. Imagina. Ele desceu de lá do céu para essa terra cheia de pecado, cheia de horror, cheio do que o mundo jaz, do maligno, tudo horrível, para nos salvar. Teve uma vez, eu nunca esqueço isso aí faz muito tempo, acredito que meu filho tem 8 anos agora, por mais ou menos uns 6, 7 anos isso atrás. Eu tava... eu fazia parte de uma ONG, e aí eu não sei qual foi a pergunta da pessoa, né? Mas tava falando sobre Deus, alguma coisa assim. Natan, baixa um pouquinho. E aí a mulher falou assim: eu não pedi pra ele morrer por mim. Cara, eu falei assim, mano, que tanta ignorância é essa? Porque Jesus se entregou por você. Eu não pedi. Santa ignorância. É porque a gente tem que amar. É porque a gente não é Deus. Nós não vemos com os olhos que Deus ele vê. Porque se fosse nós não. Eu vou falar por mim, né? Que eu não posso generalizar. Mas se fosse eu seria como Paulo. Como Paulo não, como Pedro. O temperamento de Pedro. Oh, meu Deus, tenha paciência com a Jennifer, porque eu já mudei bastante, graças a Deus. Porque eu vendo essas audácias que as pessoas elas já falaram de Deus, eu fico horrorizada. E pra glória de Deus, eu acredito que por isso que Deus ele me separou, ele me escolheu, ele me chamou, porque eu creio nisso. E escolhidos não tem escolha. Você faz a vontade do Senhor e seja feliz. Porque como eu falei hoje, com uma irmã da outra cidade que eu morava, ela perguntou como é que eu tava, e eu falei pra ela que eu tava bem, né, vivendo um dia de cada vez, que já tinha, né, que eu já entendia que o meu esposo, ele tava num lugar melhor do que eu, e que crente, né, cristão,
Ele não tem sorte, ele não tem azar. Ele tem propósito de Deus na sua vida. E eu tenho propósito de Deus na minha vida. Eu não fui feita... O propósito não foi feito para mim. Eu fui feita para o propósito. Ele já tá lá na frente, ele já tá, eu só passo pelo processo. Eu fui feita para algo. Esse algo é só Deus que sabe. Mas glória a Deus que nós precisamos consolar aqueles que precisam. Ainda mais quem passa por dor. Deus, ele é Deus de milagre, Deus é Deus de maravilha. E em 1 Tessalonicenses 5, eu vou ler bem rápido, tá? 5:12, fala assim, ó. Aqui, ó. 5:14. Exortamos vós também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimo para com todos. Evitai que alguém tribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre bem entre uns para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Abstendo-vos de toda forma de mal. Vamos nos abster do mal. Vamos orar sem cessar. Ei, para. Vamos orar sem cessar. Vamos ser longânimo com os outros. Por isso que eu falo, eu já mudei bastante. Pedro, ele demorou para ser longânimo. Vamos ser sinceros, né? Depois ele mudou bastante. Mas Pedro, olha ali. As pessoas que estavam junto com Jesus. As pessoas que estavam junto com Jesus. Não reconheceram ele, cara. Meu Deus, eu fico impressionada. Hoje, por aumentar, como diz a palavra do Senhor, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. De fato, o amor se esfriou. Então, hoje, eu acho isso um horror, né? Mas, de fato, é o que está acontecendo. Quem convence é o Espírito Santo. Nós não ganhamos ninguém pela força dos braços. É pelo Espírito Santo. Eu dou graças a Deus que o meu marido, ele foi sempre receptivo com a palavra do Senhor e tinha o coração quebrantado. E foi por isso, por glória e honra, né? Porque o Espírito Santo o convenceu do que era o certo, do que era o errado, que ele ganhou a salvação dele e hoje está com Deus para a glória de Deus Pai, né? E Deus, ele é tão maravilhoso, presta atenção, gente, tão maravilhoso, que ele não olha como a gente olha. Ele não olha como a gente olha. Deus, ele tem tudo com os detalhes. Tudo dai graças. Tá com dor, dai graças. Essa é a vontade do Senhor. Tudo dai graças. Você tá na alegria, dai graças. Está na tribulação, dai graças. Está desanimado, dai graças. Nós precisamos estar ali, ó, consolando os desanimados. Irmãos, eu tô... eu acho que... ontem fez 2 semanas que eu me mudei para São Paulo, né? Eu morava em São José dos Campos, antes do acontecido com meu esposo, e assim que aconteceu, eu vim para São Paulo e depois eu voltei para buscar minhas coisas e voltei para São Paulo de vez. Ponto. E um dia eu contarei o meu testemunho quando assim Deus permitir me preparar para isso. Mas eu dou graças a Deus. A gente precisa ter aqui, ó. Deus, ele fala assim, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito dos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Glória a Deus, eu tenho esperança. Eu tenho esperança que Jesus vai voltar. Eu tenho esperança que Jesus ressuscitou. Eu tenho esperança que o meu esposo... Ele foi salvo. Eu tenho esperança que eu irei. Eu tenho esperança que o meu filho também vai. Eu tenho esperança que a minha parentela seja alcançada. Eu tenho esperança. Tudo dá graça. Fé
é ter certeza daquilo que não viu. Mas aquilo que você vai receber. Dai graças pelaquilo que você nem viu, mas pelos olhos da fé você já palpa eles. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de renovo. Deus é Deus que muda o quadro. Deus é Deus que faz tudo isso. Se Deus quiser fazer assim, Ele vai fazer assim. E se Deus não quiser mais passar por um processo para te preparar para aquilo que está lá na frente, Ele vai passar. Imagina só, uma vez eu disse isso para uma pessoa. Eu falei assim, olha, vê se te conforta ou não. Porque assim, irmãos, até chegar aqui, nós vivemos por muitas processos e tribulações, né? Se né, até aqui nos ajudou o Senhor. A luta que você pensou... Para! Coloca ela pra lá, filho, por favor. A luta que você passou antes desse que você tá passando agora... foi menor do que essa que você está passando hoje. Sendo assim, para te dar um pouquinho mais de esperança, essa que você está passando hoje é menor que você talvez possa passar amanhã. Então parece que ela diminui quando você faz esse gesto, essa geografia de ilusão de pessoa, né? Eu vou me iludir psicologicamente falando. Mas de fato, cada vez que passa uma luta vai ser maior, porém você já foi preparado para suportar essa. E aí, quando vier a outra, você já vai estar tinindo porque você conseguiu passar por essa. Belezinha, belezinha? Então nós vamos guerrear e lutar até o fim para alcançarmos essa perfeição. Porque nós sabemos que nós temos dia e hora marcada que deixaremos esse mundo. Porém, todo processo é um processo. Todo um processo é um processo para chegarmos num propósito. Lembra lá quando a gente não podia colar na escola? Então, a professora falava, a prova é individual. Não olha pro lado, não olha pro outro. Ali já era uma preparação. Porque você não podia olhar pro lado. Porque a prova era individual. E nessa prova, o nosso professor se chama Jesus Cristo, o mestre dos mestres. E ele nos ajuda, não deixa nós colarmos, mas a gente tem o nosso Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos ainda com consulta, essa prova está sendo com consulta, porque nós temos, o manual da vida. Esse é o manual da vida. As pessoas falam assim, se eu soubesse, a vida podia vir com manual. Mas teve aí, gente, olha isso aqui, tem tudo. Tem da preguiça, tem do bom ânimo, tem do não temas, tem tudo. Tudo que você imaginar tem aqui na Bíblia. Até receita tem. Procura. Tudo. Tudo, mais tudo, mais tudo. Porque aqui é o verbo. O verbo que se fez carne. Tá lá em João, Evangelho de João. Só vou ler só essa parte antes de nós orarmos o Salmo 139. Olha aqui, Evangelho de João. Nessa versão aqui do Reflexão de Lutero, fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que maravilha. Gente, nós iremos ver vamos ver se você está em Cristo, se você não está, entregar a vida dele para sua vida para Jesus. Pelo amor de Deus. Ele era o verbo. Ele, e era assim, desse jeito. No princípio era o verbo. Ele é o verbo. Ele era o verbo. E o verbo que estava lá com Deus desceu. E o verbo era Deus. Jesus Cristo Nazareno. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro. Ai, esse louvor é muito lindo. Foi Jesus. Glória a Deus. Vamos ler agora o Salmo 139 para nós orarmos e agradecer tudo e dando graças. Salmo 139. Eu fiz. Calma aí, que alguém fechou o caderno. Fechou o caderno. Calma aí, né? Caminha aqui.
Irmãos, quem vê esse vídeo, eu fiz um caderno de oração. Aqui são os nomes da minha família, né? Claro que tá faltando bastante pessoas aqui. Porém, quem quiser oração, eu vou estar apresentando esse caderno todos os dias até Jesus vier, em nome do Senhor Jesus, e me dá ânimo, tá? Eu vou estar sempre orando por estes nomes, apresentando para o Senhor. Então, quem quiser oração, né? Não precisa colocar o nome inteiro, porque Deus, ele sabe de cada um, mas pode deixar no comentário. E eu vou passar todos pro caderno, em nome do Senhor Jesus. Tá bem? Vamos ler o Salmo 139 para nós estarmos orando e dando graças a Deus por essa maravilhosa palavra dele. Amém? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece todo o meu caminho. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já o conheces todas. Tu me cercas por detrás, por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Eu não quero me ausentar. Onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ai, Deus é maravilhoso demais. Glória a Deus. Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guardar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeitos me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras não são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. O meu osso não te foram encoberto, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinados, quando nem deles havia ainda. Que preciosas para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo de perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece o meu pensamento. Se há alguma coisa, algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Graças, Senhor, eu te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Como eu disse antes, irmãos, os olhos do Senhor, no capítulo 16, ali no verso 16, fala assim, ó: os teus olhos me viram na substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. É por isso que eu falo que você foi feito para um propósito. O propósito já estava feito. E Deus, ele te viu com uma substância ainda informe, não tinha nem te formado, mas já sabia quem era eu, quem era você, para esse propósito. Glória a Deus por isso. Vamos orar agora?
Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado. Graças te damos por esta palavra. Obrigado por nos aceitar. Obrigado por nos acolher. Obrigada por nos ajudar. Senhor, obrigada pela esperança que é a tua palavra e a tua vinda, a tua ressurreição. Nós cremos e acreditamos. Escreve, Senhor, nosso nome no livro da vida, Senhor. Não apague, Deus, em nome do Senhor Jesus, cada nome. Em nome do Senhor Jesus, me dê força, Senhor, para continuar. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu apresento agora todos os nomes que estão aqui nesse livro, nesse caderno, e que tudo seja para honra e glória do teu santo e poderoso nome. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo seja para honra e glória do teu nome. Dá livramento, Senhor, restaura, transforma. Abre, Senhor, portas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que toda seta do inimigo seja repreendido. Em nome do Senhor Jesus, livra, liberta, transforma, restaura. Em nome do Senhor Jesus, que tudo seja para honra e glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nós agradecemos, eu e o Espírito Santo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor.